Vamos dar início a mais uma aula de filosofia. Nessa aula nós iremos falar sobre comportamento e sobre preconceito. Este comportamento é meu? Constantemente nós ouvimos dizer que somos seres únicos e que algumas vezes chegamos a tentar nos diferenciar dos outros indivíduos, por meio da contestação de ideias e costumes que são aceitos e reproduzidos pela maioria. Só que, por outro lado, nós somos seres sociais e em todas as etapas da nossa vida, cada um de nós se relaciona com outras pessoas e também depende delas. Além disso, nós participamos de inúmeros e distintos grupos sociais. Pertencemos a uma família, vivemos em comunidade, fazemos amigos, estudamos, trabalhamos e nos divertimos juntos. Assim, compartilhamos diferentes expressões culturais, admiramos atos e criações de outras pessoas, elegemos ídolos e etc. Nas diferentes situações e relações que vivenciamos em sociedade, deparamos-nos com as mais diversas expectativas de outras pessoas quanto à nossa conduta, aos nossos gostos e também aos nossos pensamentos. Então, às vezes, para sermos aceitos, há ocasiões em que a gente procura imitar a aparência e o comportamento de quem já faz parte de um determinado grupo, e que é bem visto. Esse tipo de imitação, ela se revela de inúmeras formas. Ela pode se revelar no nosso modo de vestir, falar, comportamento e até mesmo de nos divertir. Ela pode estar presente nos nossos hábitos que desenvolvemos na maneira como tratamos as outras pessoas e nas ideias que defendemos. E isso pode ocorrer com pessoas de qualquer época e qualquer lugar. Assim, encontramos reflexões sobre a imitação desde o início da filosofia. Na Grécia Antiga, por exemplo, o filósofo Aristóteles, ele afirmou em uma de suas obras que temos como tendência natural a imitar. Afirmou ainda que iniciamos nosso aprendizado no mundo exatamente por meio da imitação, daquilo que percebemos à nossa volta. Isso já no século XVIII, esse assunto ele foi retomado na Alemanha pelo filósofo Immanuel Kant, um pensador cujas ideias sobre a moda mencionamos em vídeos anteriores. De acordo com esse filósofo, nós, seres humanos, temos uma tendência natural a imitar aqueles indivíduos que julgamos superiores. Essa forma de pensar, ela indica que, por um lado, procuramos nos distinguir de outras pessoas por nossa aparência ou os nossos comportamentos, mas que também, por outro lado, buscamos nos assemelhar a algumas delas nesse mesmo contexto. Aí aqui vocês vão ver uma chargezinha que diz: por que você está me imitando, né? Pelo modo de vestir, eles dois rapazes que são iguais, e pelo gestual, né? Então, eu deixo para vocês algumas indagações. Será que o que representa a nossa característica, será que representa as nossas atitudes? É uma imitação daquilo que a gente viu anteriormente, daquilo que a gente conhece, que está em nossa volta, né? Será que a gente não tem uma particularidade? O que forma o eu do indivíduo vai ser sempre por influência, né, de algo ou de alguém? O que é que vocês acham? Então, deixo essa reflexão para vocês, né, botarem a cabecinha de vocês para funcionarem e refletir um pouco sobre essa questão. Olhar de filósofo. O filósofo alemão, o Martin Heidegger, que viveu no século XX, ele refletiu a respeito da existência dos seres humanos e afirmou que cada indivíduo está imerso em um mundo de significados. Nesse mundo, vivemos e convivemos uns com os outros. Nele, já encontramos ao nascer uma grande quantidade de ideias, situações e objetos prontos, os quais tomamos como referência para o nosso próprio modo de agir. O Heidegger, ele também observou que os seres humanos frequentemente agem de forma igual uns aos outros, afastando-se de si mesmo e de novas formas de agir. Ele chamou essa maneira de viver de existência ináutica. Para esse filósofo, a existência ináutica é caracterizada por atitudes como de se entregar à diversão, ao trabalho ou a outra atividade qualquer, sem refletir e se perguntar qual o significado daquilo que se está fazendo. Sendo assim, o Heidegger, ele defendia a busca de uma existência autêntica, ou seja, de um modo de viver caracterizado pela reflexão, possibilitando aos indivíduos compreender por que e para que realizam determinadas atividades.
Outra característica da existência autêntica, destacada pelo filósofo, refere-se a compreender a si mesmo e aos outros como seres que agem, pensam, sentem, falam, produzem e se constroem no decorrer da vida. Então, a existência autêntica, segundo Heidegger, desperta com o chamado da consciência para compreender a si e aos outros como seres que existem no mundo. Né? Então, segundo o Heidegger, existe a existência inautêntica, que é aquela, vamos dizer assim, que é representada pela imitação, né? Que a gente produz aquilo que a gente convive no dia a dia, então a gente vê aquilo, a gente acaba imitando, só que para ele, vamos dizer assim, a principal e que as pessoas deveriam seguir seria a existência autêntica, que é conhecer a si mesmo sem tentar, vamos dizer assim, formar a sua personalidade e caráter com influência daquilo que está ao nosso redor. Aí aqui abaixo, de acordo com a ideia do Heidegger, vocês irão responder a questão A e B. Né? Então, se não conseguirem responder aqui no próprio módulo, vocês respondem no caderno. Aí na página 15, vocês irão responder essas perguntas aqui, né? Todas com justificativas. Então, todas essas perguntas, vocês irão responder ela com justificativa. E aqui na página abaixo da atividade tem essa questão de acordo com a charge. Então, a questão 1 e a questão 2. Onde mora o preconceito? Inúmeras pessoas enfrentam rejeição e exclusão por causa do preconceito. Provavelmente você já ouviu essa palavra e deve ter alguma noção do que ela significa. Talvez até recorde exemplos. Afinal, mesmo causando grandes problemas nas relações humanas, o preconceito é frequente, pois muitas pessoas têm dificuldade de aceitar as diferenças individuais. Para a gente entender melhor o que é preconceito, porque ele causa tanto mal, vamos começar a observar a composição desse termo, que são formados por dois outros, que é pré e conceito. E trata-se, portanto, de uma opinião precipitada, isto é, de um julgamento que fazemos sobre algo ou alguém antes mesmo de conhecer. Além disso, é importante observar que o preconceito começa com estereótipos. O estereótipo significa uma conclusão apressada ou precipitada de alguém ou de algo. E muitas vezes isso pode gerar violência. O preconceito ele não combina com a filosofia, né? Pois o filósofo é o amigo do saber e busca a verdade. Ao contrário disso, uma pessoa preconceituosa ela é amiga dos estereótipos e acaba reproduzindo mentiras divulgadas a respeito de algo ou de alguém, por não se dar o trabalho de verificar essas informações. Todavia, não podemos esquecer que todos nós carregamos essas duas tendências, o desejo pela verdade e o risco de nos deixar enganar pelos preconceitos. Por isso, nós devemos estar sempre alertas e refletir sobre nossos julgamentos antes da gente agir e interagir com outros. Também é muito importante que todos pensem as razões que motivam o preconceito e realizem o mais depressa possível mudanças de atitude em relação às suas vítimas. Aí vocês irão responder com base na ideia do preconceito essas questões, na página 16, todas com justificativa, de preferência respondam no caderno, mais fácil de visualizar. O Nelson Mandela, ele é reconhecido mundialmente por sua luta a favor dos direitos humanos. Ele recebeu, por isso, inclusive, um prêmio, um Nobel da Paz. E ele é também considerado uma das maiores personalidades do século XX, por causa de sua luta contra uma terrível manifestação de preconceitos e também de discriminação racial. Infelizmente, é algo que ainda mais ocasiona preconceito na atualidade, que é a discriminação racial. O país de origem do Mandela é a África do Sul, que foi colonizada pela Inglaterra e foi comandada pelo regime político, que estabeleceu uma separação absoluta entre as pessoas, que eram negras e brancas, em todos os espaços e situações sociais. Durante décadas, esse regime ele gerou muitas injustiças e violência contra a população negra. Por contestá-lo, o Mandela
ele passou 27 anos preso. Depois disso, ele se tornou o primeiro presidente negro da África do Sul. Então, aqui um exemplo de um homem, né, que ele é bem reconhecido exatamente por tentar combater esse tipo de preconceito referente à discriminação racial. Então, além do Nelson Mandela, existem outras figuras também muito importantes na história que também lutaram contra o racismo. Aí vocês irão responder aqui de acordo com a ideia sobre Nelson Mandela, a primeira e a segunda questão. E também vocês irão responder a hora da atividade, que é um resumo sobre conteúdo, desde o primeiro conteúdo desse quarto bimestre, que vem da primeira questão até a sexta questão. E ao término, não esquece de me enviar para fazer a correção das atividades.